Aliás, o homem não tem direito de tirar a vida do seu semelhante. E por quê? Ele não tem o direito de tirar a vida do seu semelhante e nem a sua própria vida. Aliás, eu vou entrar aqui agora num ponto, e é aqui que eu caminho para a conclusão e aplicação. É por isso que o suicídio é visto do ponto de vista moral, ético, filosófico, teológico, doutrinário e também legal um crime. E não tem para onde correr. E por quê? Porque o não matarás diz que você não pode tirar a vida do outro e nem a sua própria. Tanto tirar a vida do outro quanto a sua própria se constitui uma consumada ação de violação ao sexto mandamento. E é nesse sentido que eu digo, o suicídio é visto do ponto de vista do sexto mandamento como um assassinato de si mesmo. Um verdadeiro ato de violação a Deus, que é o Senhor da vida. E, ao mesmo tempo, não só uma violação contra uma prerrogativa de Deus, mas uma demonstração de falta de amor à família e também aos amigos. E por quê? Deixa eu fazer algumas ponderações sem entrar muito no detalhe aqui. O suicídio não é justificável filosoficamente, moralmente, eticamente, teologicamente. Ora, não labora a favor de si mesmo quem a si mesmo elimina, ou seja, tira a sua própria vida. Não é racional exterminar a si mesmo. Mesmo porque, vou dizer para você que está me ouvindo, o homem não é uma ilha deserta. Ele não tem o direito de atentar contra si mesmo para aliviar uma dor pessoal, abrindo ao mesmo tempo uma ferida incurável na família que o perdeu ou perderá e nos amigos que sentirão a sua falta. É por isso que devo dizer, tanto tirar a vida do outro quanto a sua própria é uma violação ao sexto mandamento. Aliás, o suicídio do ponto de vista bíblico constitui-se egoísmo incorrigível, porque pensar em si e não dos outros é egoísmo, ao ponto de tirar sua própria vida sem avaliar a dor que isso pode causar na família e nos amigos. Além do mais, é também uma visão deficiente e equivocada pensar que ao sair de cena pelo expediente do suicídio, isso não vai fazer a mínima diferença para as pessoas. Vai! E quantas famílias eu conheço que por causa de entes que se foram pelo expediente do suicídio, ainda hoje pai, mãe, irmãos, irmãs, tios, tias, avós, amigos, sentem no peito e no coração o aperto, a saudade, a dor, por sentirem-se de alguma maneira culpado em não ter conseguido ajudar a pessoa que tirou a sua própria vida. E aí eu vou dizer, deixa sequelas, deixa marcas, deixa ressentimentos, deixa peso, deixa sentimentos de culpa. Por isso eu vou dizer para você, cuidado! O não matarás é uma proibição de tirar a vida do outro e também a sua própria vida, porque a vida é uma prerrogativa que pertence exclusivamente a Deus, que é o autor da vida. Por isso precisamos lembrar que nós pertencemos à nossa família. Não vivemos e nem morremos para nós mesmos. Somos membros um dos outros, vivemos numa sociedade e vale destacar outro sim, que a vida é uma dádiva de Deus. Portanto, só Ele tem o poder de dar vida e só Ele tem a autoridade de tirar a vida. Matar a si mesmo é quebrar o sexto mandamento, que, por sinal, faz parte da lei de Deus,
e diz: não matarás. Tirar a própria vida é uma usurpação da prerrogativa divina e um assassinato de si mesmo. De igual modo, eu vou apontar uma outra questão. Porque eu ressaltei aqui o suicídio, vou entrar numa outra questão, porque o não matarás me dá esse direito também. Aborto. O aborto é um crime contra Deus e contra a criança que está sendo gerada no ventre da mãe. Numa sociedade onde cada dia se multiplicam os crimes contra a vida, é necessário que a igreja, e é por isso que eu estou erguendo a voz aqui, é necessário que a igreja erga a sua voz e clame com toda a força que todos os assassinos não herdarão o reino de Deus, a menos que se arrependam profundamente dos seus pecados. Do contrário, não há e não serão tidos como inocentes, tanto o que tira a vida do outro, como o que tira a sua própria vida, como aquele que comete aborto, está quebrando o sexto mandamento. Aliás, eu vou fazer uma observação. A questão envolvendo o tema aborto sempre esteve entre os assuntos politicamente mais discutidos. Isto significa que aborto é um assunto solene que merece nossa atenção. E aí, nobre pastor, obreiro, líder, irmão e irmã, você que está me ouvindo, nós cristãos, como cristãos, não devemos em hipótese alguma ser frívolos em nossa análise. Portanto, o tema aborto deve se compor a pauta da nossa discussão no dia a dia da vida cristã, no culto, nos ensinos. E por quê? Porque na vida de todo cristão sincero e comprometido com os princípios do Evangelho de Cristo, a vida deve ser defendida como uma prerrogativa de Deus e ninguém tem o direito de tirá-la. Uma outra observação. É engraçado. Entre os juristas e legisladores sobre o tema aborto, sempre foi, e o que é mais interessante, ainda é um assunto de muita discussão e debates, principalmente no atual cenário político que nós estamos vivenciando hoje. E nesse aspecto devo dizer que o assunto aborto envolve para o cristão um tema ético cristão e que exige um posicionamento de todos nós como igreja, coletivamente e como cristão individualmente. E por quê? Precisamos ter respeito pela vida. Por essa razão, tratar esse tema, eu preciso dizer para você com muita sinceridade, nós precisamos compreender que a vida é uma dádiva, é um dom de Deus. E a pergunta que eu faço e que todos nós precisamos refletir: quando é que começa a vida? Quem tem o direito de decidir sobre a interrupção da vida? Em que circunstância um aborto pode ser justificado? O que a palavra de Deus tem a dizer sobre o assunto? E muito embora seja ainda matéria de discussão, é um consenso geral que a vida começa na fecundação. Aliás, a própria ciência, e nesse aspecto, tanto a biologia como a embriologia declaram que a vida humana inicia na fecundação e termina com a morte. Ou seja, eu vou dizer para você, a vida começa desde a concepção. E desde o óvulo fecundado ou fertilizado no útero do ventre da mulher. Portanto, na perspectiva bíblica, Deus é o autor da vida e Ele mesmo é quem forma o nosso interior e tece o nosso ventre, ou melhor, o nosso corpo no ventre da nossa mãe. E Deus faz isso de maneira assombrosamente e maravilhosa. Por isso eu vou dizer, aborto é quebrar o sexto mandamento, é atentar contra Deus. Termino dizendo para você, vou terminar dizendo aqui, dado a brevidade do tempo, fica biblicamente claro que o fato da vida começar na fecundação ou a concepção termina com a morte,
E olhando por esse aspecto digno, nós somos defensores de que o aborto é pecado, é uma violação bíblica, é uma quebra do sexto mandamento, é uma afronta a Deus, é tirar a vida de um indefeso, é calar a boca daqueles que em silêncio nem sequer podem clamar. Por isso eu vou dizer para você, o aborto é uma tentativa de coisificar a vida, tratando-a de maneira banal. O aborto é a eliminação de uma vida, é um assassinato, é o mais grave ainda, é um requinte de crueldade. O aborto é um ato de transgressão à lei de Deus que diz: não matarás. Deus é o autor da vida e só Ele tem autoridade para tirá-lo. Portanto, eu devo dizer para você, o aborto é matar o indefeso, incapaz de proteger a si mesmo. Diante disso, querido irmão, querida irmã, eu termino dizendo para você, cuidado. Esse princípio eterno, ele vai nos levar a tribunal e nós daremos contas diante de Deus. Por isso, querido, reflita sobre isso. Que o Eterno continue te agraciando, hoje e sempre. Amém.